Olá, tudo bem com você? Se for durante o dia, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite que você estiver vendo esse vídeo, boa noite para você. Glória a Deus porque temos esta oportunidade de conversarmos mais um pouquinho. Curva a sua cabeça, vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesses poucos minutos que teremos a oportunidade de meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Senhor, fala conosco através dessa leitura, através desses acontecimentos relatados aqui na Tua palavra, que serve perfeitamente para os nossos dias hoje. Te agradecemos porque esta palavra é viva e é eficaz. Toque em cada um que estiver me vendo, ouvindo, que Teu Espírito Santo fale de uma forma especial com cada um, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema que eu coloquei aí é conheço as tuas obras, ou conheço a sua vida, ou conheço o que você fez, o que está fazendo e até o que você vai fazer. Quem pode dizer isso somente é Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro. Você deve ter já assistido algum filme com um tema semelhante a esse, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? Alguma coisa de errada que foi vista e alguém registrou. Aquilo que era confidencial veio à tona. E a gente sabe, né? Que tem muitas coisas que a gente não quer que sejam expostas, que sejam descobertas. Mas o tema aqui é conheço as tuas obras. Não adianta a gente se esquivar ou se esconder ou achar que a gente pode deixar que Deus olhe as coisas de uma forma clara nas nossas vidas. Com certeza, Ele que vê todas as coisas lá do céu, Ele contempla todos os filhos dos homens e Ele sabe o que cada um de nós fazemos. Então, como Ele fala, conheço as tuas obras, Ele conhece mesmo. Ele conhece na intimidade, conhece você mais do que você mesmo. Ele conhece a mim mais do que eu mesmo, porque Ele que nos formou. E pensando nisso aqui, me reportei para as cartas que o apóstolo João, quando ele teve a revelação do livro de Apocalipse, ele mandou para as sete igrejas da Ásia Menor. E ele mandou esse livro em forma de carta. E a primeira carta que chegou foi a igreja de Éfeso. Exatamente isso que nós vamos ler nesses poucos versículos, falando de uma igreja que era uma igreja importante, uma igreja forte, uma igreja que tinha uma doutrina sólida e viva, porque ela tinha acabado de receber do próprio Senhor Jesus e passado aos apóstolos, que deram sequência na propagação do evangelho. Uma igreja ativa, uma igreja que passou por perseguições, uma igreja que tinha enfrentado lutas e dificuldades e teve a vitória. Nós sabemos que todos os apóstolos morreram de uma forma, foram mártires. E o apóstolo João, que teve a revelação do livro de Apocalipse, morreu por volta do ano 100 da nossa era. E então nós podemos entender que aquela igreja, a igreja de Éfeso, que era uma igreja que estava agindo naquela época, no primeiro século, ela tinha lá então uma doutrina sólida, uma doutrina ativa, ela tinha realmente condições de ter um alimento para ficar forte e sustentada durante aquele período de tribulação. Mas na leitura você vai ver que Deus fala, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você fez e sei também o que você está deixando de fazer. Isto, gostaria de a gente ler esses poucos versículos que você trouxesse para você, para a sua vida, sabendo que Deus conhece a sua vida na intimidade, sabendo que Ele espera, talvez, muitas coisas de você e de mim, e a gente sabe, através do Espírito Santo, o que é que teríamos que fazer e não fizemos. Ou aquilo que fizemos e não deveríamos fazer, porque Ele conhece todas as coisas. Então pense assim, no primeiro século, uma igreja perseguida, uma igreja onde os apóstolos viveram, os apóstolos propagaram as boas novas de salvação, onde houve muitas mortes, muitas perseguições, e a igreja tinha que ter mesmo uma doutrina forte, uma doutrina sólida, para que o cristão verdadeiro permanecesse. Mas ele dá ele chama a atenção de alguns pontos nessa igreja. E olha, uma igreja do primeiro século, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que, de fato, tinha algo de importante para passar para as pessoas, porque ela vivia aquilo que pregava. Então acompanha comigo no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Esse livro foi revelado ao apóstolo João. Então foi mandado uma cópia desse livro para a igreja de Éfeso, a igreja que existia naquela época na Ásia Menor. Então, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro.
Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Até aqui você vê que ele dá ali o próprio Deus falando, né, na revelação dado ao apóstolo João, que ele conhece, ele reconhece o trabalho, o esforço, a dedicação, a provação que aquela igreja estava passando, mas ele conhece assim, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, ao responsável, aquele líder, aquele pastor que está com a responsabilidade de passar e transmitir o recado dos céus. E aqui ele fala, né, que no capítulo anterior, no final do capítulo anterior, ele fala quem são as estrelas e quem são os castiçais. Ele fala aqui, no capítulo 1, versículo 20, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, quando nós lermos todas as cartas que que João estava mandando para os pastores da Ásia Menor, você está entendendo que os pastores responsáveis para transmitir os mensageiros, são denominados como mensageiros, os responsáveis para transmitir as boas novas de salvação, eles estão nas mãos do Senhor. E também o Senhor, ele passeia pelas igrejas, ele sabe o que acontece. Quando ele fala, conheço as tuas obras, é porque ele sabe o que cada um faz, o que cada mensageiro, cada pastor responsável por esta obra, ele também sabe o que a igreja está tendo de alimento e de compromisso com a verdade. Então, os pastores aqui, ele tem uma importância muito importante aqui, são muito importantes na obra de divulgar a vontade de Deus. Será que estamos transmitindo de fato aquilo que o Senhor nos cobra? Todos os pastores, olha, presta atenção, talvez você que esteja me ouvindo é um dos pastores, ou um servo de Deus, ou tenha alguma liderança debaixo da sua vida, ou você é um líder de célula, ou um professor, ou alguém que discipula alguém, né? Então você tem uma certa liderança. Então todos os pastores, fiéis ou infiéis, e aqui a carapuça serve para quem for, fervoroso ou apático, diligente ou negligente, estão nas mãos do Senhor Deus. Todos nós estamos nas mãos dele. Jesus está no comando de cada um de nós. E ele retribuirá cada um segundo a sua conduta, segundo aquilo que foi determinado para que se faça e se estamos ou não fazendo com zelo, com amor, com dedicação. Então, pastores, fiéis ou infiéis, fervorosos ou apáticos, diligentes ou negligentes, preste atenção, nós somos os líderes, nós somos as pessoas, os anjos de cada igreja. Nós temos a responsabilidade da parte do Senhor para transmitir as boas novas de salvação, pura e simples como ela é. Não precisa criar coisas acima daquilo que está revelado na palavra de Deus. Então ele fala, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão, a sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ou seja, os pastores estão nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Com isto, é uma grande responsabilidade quando subirmos nos púlpitos e o que falarmos para nossas igrejas, o que nós vamos transmitir, é do Espírito ou é da carne? É da direção, da orientação, da sabedoria que vem do alto, ou é simplesmente conhecimento que nós estamos passando? Então, nós estamos na mão direita do Senhor, e ele passeia, ele anda nas nossas igrejas, ele conhece, né? Aqui ele está falando com os líderes, com os pastores, mas agora ele vai falar também com a igreja. Ele conhece, né? Conheço as tuas obras. Não é só as obras dos pastores, as obras da igreja, as obras de cada membro, ele conhece, ele sabe quem faz por amor ou quem faz por obrigação, ou quem tem disposição para trabalhar, ou aquele que não quer nenhum compromisso com a obra do Senhor. Então ele continua aqui no versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Quantos falsos profetas entraram dentro da igreja, dizendo-se até apóstolos,
E hoje não é diferente, muita gente se denomina pastores, bispos, apóstolos e aí vai. Mas será que são de fato? Será que de fato eles podem ter a sua vida aprovada pelo Senhor? Porque Ele conhece as nossas obras, né? Não adianta só falarmos, temos que falar e viver aquilo que falamos. Então Ele conhece. E aqui Ele está falando, olha, eu conheço o que vocês fizeram, vocês reprovaram as pessoas que não são, falam que são, mas não são, falam que são líderes, mas os seus testemunhos, a sua vida não declara isso. Então, olha, falar é uma coisa, viver é outra. Então, lá naquela igreja, eles tiveram esse cuidado. Opa, peraí, ele se diz apóstolo, se diz o anjo da igreja, mas não tem compromisso com a verdade. Pois aprova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Sofreram, a igreja do primeiro século sofreu e não tem se desfalecido. Mas aí tem algo que todos nós podemos ter momentos de compromisso com Deus, de dedicação na obra, mas será que a nossa vida toda é uma vida que possa ser um exemplo para os outros e principalmente para Deus? Deus vai se agradar da nossa vida ministerial, do nosso compromisso com Deus, das nossas atividades que Ele confiou nas nossas mãos? Então ele fala aqui no versículo 4, presta atenção agora, você da igreja. Nós, os pastores, temos uma grande responsabilidade. Ai de nós, se não pregarmos a palavra. Ai de nós, se não levarmos a verdadeira palavra como o Espírito Santo quer que a gente entregue. Ele tem a nossa vida na palma das suas mãos e Ele vai cobrar de cada um de nós. Agora, da igreja, ele fala assim, contra você, versículo 4, porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Abandonou o seu primeiro amor. Quando a gente fala da igreja do primeiro século, aquela igreja que passou mesmo, Jesus esteve ali por 33 anos, depois ele foi crucificado, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, esteve com os apóstolos, subiu aos céus, falou aos apóstolos que eles aguardassem a descida do Espírito Santo, revestindo os apóstolos para que depois, revestidos, saíssem para pregar. E aí nós vimos também o ministério do apóstolo Paulo, que foi perseguido, morto aqui através do imperador Nero, ainda no primeiro século, e agora João escrevendo lá no finalzinho do primeiro século, escrevendo essas cartas, e esta carta, embora esta igreja tenha passado por sofrimentos, por perseguições, tenha se esparramado através da grande perseguição, eles foram obrigados a sair de Jerusalém, né? Em Judéia e Samaria até os confins da terra, eles foram obrigados através da perseguição, mas começou a haver algo que o Senhor chama atenção. Por que ele chama atenção? Ele poderia deixar, olha, eu conheço as suas obras, sei que você perseverou na hora da provação, na hora da luta, mas tinha coisas para serem consertadas. Na nossa vida pode ser um grande exemplo para outras pessoas, podemos ser bênçãos e devemos ser bênçãos, mas sempre tem algo que o Espírito Santo quer melhorar, né? Ele quer tratar, ele quer lapidar. E às vezes a gente cai na mesmice e acha que já está bom do jeito que está. Mas não é que está bom do jeito que está. Tem que estar bom de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que Deus acha que está bom, aí sim, está bom. Não é o que eu penso, o que eu acho. Será que eu estou nos padrões da vontade de Deus? Então, quando Deus, para uma igreja perseguida, e uma igreja onde os apóstolos atuaram, teve uma repreensão, ou seja, teve uma exortação, quanto mais nós, meu irmão, que vivemos aqui nos últimos dias da última igreja, que é de Laodiceia, quanto mais nós que vivemos no mundo caído, no mundo perdido, apostasia correndo solta, né? Incredulidade, direto, pessoas sem compromisso com a verdade, com inversão de valores, quanto mais nós hoje, será que também não serve para nós essas recomendações? Se serviu para aquela igreja que tinha compromisso com a verdade, que foi perseguida, quanto mais nós hoje. Então veja qual foi a recomendação que o próprio Deus deu, através dessa revelação do livro de Apocalipse para o apóstolo João, para que fosse mandado para aquela igreja. Eu conheço as suas obras, conheço tudo que você fez, conheço da sua perseverança, da sua perseguição, mas contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Às vezes a gente cai no automático, eu vou na igreja no automático, eu vou cantar no automático. Está lá projetado na tela, lá no telão, estou cantando aquelas palavras que eu estou lendo, mas eu não paro para meditar a verdade daquela palavra, quanto Deus usou, né, um servo para compor aquela música, aquela letra,
como aquilo toca profundamente quando a gente canta com amor, pensando naquilo que estamos fazendo. Ou quando você está ouvindo a palavra, será que eu estou ouvindo o pastor falar? E se me perguntar o que ele acabou de falar, não sei, porque eu estou olhando para ele, mas estou pensando amanhã que eu tenho que fazer lá no serviço, as decisões que eu tenho que tomar, ou lá em casa que eu tenho um problema para resolver. Será que é dessa forma que Deus se agrada, quando muitas vezes a gente vai dessa forma para a igreja? E Ele conhece as nossas obras, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece a nossa vida. Contra você, igreja do primeiro século, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Olha, aquele amor tão gostoso que foi a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, depois deixou as mensagens para continuarem sendo propagadas através dos apóstolos. Mas a igreja, que foi perseguida, que saiu, que se esparramou, que continuou levando as boas novas de salvação, e depois veio o apóstolo Paulo, e também ele foi aos gentios pregando, abrindo igrejas, depois mandando cartas, confirmando a fé daqueles irmãos que haviam sido convertidos nas suas 3 viagens missionárias. Mas a igreja, de uma forma geral, ela se acomoda. De uma forma geral, o ser humano, quando ele... parece-me que ele entra na mesmice e ele não consegue, nós somos assim, nós não conseguimos enxergar que nós estamos estagnados, nós estamos deixando de produzir, estamos deixando de trabalhar. Então ele fala aqui, lembre-se de onde você caiu, tem que pensar, raciocinar, trazer a memória, lembre-se, teve um momento que eu pisei na bola, ou teve um momento que eu perdi a vontade, perdi o ânimo, perdi a disposição, perdi a vontade, perdi a fé. Não é que nem o apóstolo Paulo, completei a carreira, guardei a fé, e agora só me resta receber a coroa da vida. Mas às vezes a gente perde a fé, perde o ânimo, perde a vontade em fazer as coisas para o Senhor, cai na mesmice. E aí ele fala, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Acho que todos nós podemos ter aí uma reflexão e pensando, quando você se converteu, como era a tua fé? Como era o teu fervor? Como era a tua vontade de ir para a igreja? Puxa vida, olha, hoje é dia de culto, vamos para a igreja. Eu lembro, eu era garoto, ia para a igreja sábado à tarde, às vezes domingo à tarde, a gente tinha lá compromissos com os jovens, saímos para distribuir folhetos todo domingo, toda aquela região da Barra Funda, onde tem o estádio do Pacaembu, toda aquela região, todo domingo à tarde. O culto era à noite, mas a gente, eu e nós, um grupo de adolescentes, jovens, a gente se reunia ali e saía para distribuir folhetos. E eu já contei isso várias vezes, você que me conhece sabe disso. E tinha aquele amor, não que a gente não faça isso hoje, temos que fazer, mas a gente tem que trazer para a nossa reflexão, todos nós, meu irmão, eu não estou excluído disto, porque os pastores estão nas mãos do Senhor, pastores fiéis ou pastores negligentes, pastores fervorosos ou pastores apáticos, qualquer tipo de pastor está nas mãos do Senhor, e a prestação de contas é com Ele. Então, eu sei que Ele, Jesus, conhece as minhas obras, e Ele conhece também as suas. E Ele fala, lembra-se das tuas primeiras obras, Arrependa-se, pratique as obras que praticava desde o princípio. Ou seja, aquele amor, aquele fervor. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, a sua igreja, vou tirar. Se já que você não tem fervor, não tem amor por aquilo que faz, eu vou retirar o seu candelabro, Mas ele fala assim, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. São os falsos profetas, são aqueles que introduziam mentiras, heresias dentro da igreja, e que Satanás não brinca não, Satanás sempre, ele tentou desmobilizar a igreja do Senhor, tentou parar a igreja do Senhor, trazendo heresias, movimentos agnósticos para colocar dúvidas. Então esse movimento aqui, a igreja soube peneirar, como soube também identificar os falsos apóstolos, ela soube identificar. E Deus, ele vê todas as coisas, ele reconhece aquilo que é de bom e alerta aquilo que está errado para a gente consertar. A gente, nós mesmos, pastores e os membros, nós estamos dentro de uma igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o Senhor espera que essa igreja seja lapidada cada dia mais. Então, mas há uma coisa a seu favor, vocês odeiam as práticas dos falsos profetas, dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor,
darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Não é gostoso saber que o vencedor vai herdar a vida eterna? Nós estaremos eternamente com Deus. Não vai ter pranto, nem choro, nem dor, nem enfermidade. Nós estaremos eternamente com o Senhor. Esses momentos que a igreja primitiva do primeiro século, onde teve coisa para acertar, passou. Nós não estamos passando uma fichinha do que eles passaram. A perseguição nossa, existe perseguição nos nossos dias? Claro que existe, mas não chega aos pés daquilo que no primeiro, segundo, terceiro século eles passaram. E eles perseveraram, ficaram firmes. Mas mesmo assim, tinha pessoas acomodadas. Sabe o que me faz pensar? Por exemplo, você que é um profissional, você começou a sua profissão agora. Por exemplo, você saiu da faculdade e agora começa a trabalhar. E às vezes, no início da nossa profissão, da nossa carreira profissional, a gente não produz o que deveria produzir. Por quê? Por falta de conhecimento, de experiência, não é? Se é um engenheiro, ele começa a se engajar das situações, dos projetos e começa a elaborar os projetos. Um advogado a mesma coisa, começa a atender os seus clientes, de repente ele perde uma causa aqui, perde outra causa ali, por falta de experiência no ministério, no trabalho que ele está fazendo, né? No seu cargo. E é natural isso. No início das obras, a gente, né, no início do nosso trabalho, você entra numa empresa nova, você fica assim, não conhece ninguém, tudo é meio esquisito, até você se inteirar, até você aprender, até você dominar o teu serviço, aquelas atribuições que foram colocadas na sua mão, é normal a gente não produzir bem. Mas à medida que você vai pegando, vai se inteirando, vai tendo experiências, você vai começar a produzir mais. Então, se você tinha algumas dúvidas e por causa das suas dúvidas você não produzia ou não tomava as decisões corretas, agora, pela experiência no cargo que você ocupa, você já sabe deslanchar, você dá segurança para os seus liderados e para as pessoas que estão acima de você, começam a ter mais credibilidade em você. É natural. E dentro da igreja não é assim também? No primeiro momento, olha a inversão. Na vida profissional é natural a gente produzir menos no início e quando chega mais para frente do nosso trabalho cotidiano, a gente começa a produzir mais. Na vida espiritual, às vezes é o contrário. A gente produz muito no início, né? O recém-convertido é tão gostoso a gente ver. O pastor pede uma coisa, ele está disposto a fazer. O que precisa fazer, ele está disposto. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Vou entregar folheto? Vamos fazer algumas coisas aqui nesse projeto que estamos desenvolvendo. Ele é o primeiro a levantar a mão para participar. Então, todo o ânimo, toda a vontade, toda a disposição ele tem. Mas passam-se os anos na vida cristã, aquele que tinha aquele ânimo, né, começa a se acomodar. Não, isso não é para mim mais. Não, eu já passei a minha fase. Não, eu agora me contento em ficar sentado e ouvir, somente ouvir. Não me envolva, por favor, não me envolva. Não me peça para fazer coisas, né? Há quem diga que se você quer dar um trabalho para alguém fazer, dê para aquele que está ocupado, porque ele vai achar um tempo e vai fazer. E às vezes a gente dá para aquele que está desocupado, que não vai fazer, ou às vezes nem aceita e depois não vai fazer. É natural isso. Mas esse comodismo é o que nos confronta hoje. Lembra-te de onde você caiu, lembra-te de onde veio o esfriamento espiritual, lembra-te de onde você parou de produzir para o Senhor. Olha, mas eu já tenho 10, 20, 30, 50 anos de cristão. Glória a Deus, você se mantém fiel. Isto é digno de louvor, isso é algo tremendo nos dias de hoje, permanecer. Mas e a nossa produção? E o nosso fruto, que são os galardões? Mediante aquilo que nós fizermos, vamos receber. Então ele fala, né? Ele termina assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Então, nós vamos um dia estar nos céus. E nós vamos ter direito de estar na presença do Senhor todo o tempo. Então, é muito importante pensarmos nas recomendações dadas às igrejas lá da Ásia Menor, que refletem as igrejas cristãs desses 2000 anos, desde o Pentecostes, como eu falei hoje de manhã, desde o Pentecostes até o arrebatamento. Essas 7 igrejas lá da Ásia, elas representam o quê? O período da igreja cristã nesses 2000 anos, até o arrebatamento, onde nós aguardamos com ansiedade, com vontade, e aonde nós receberemos os galardões. Os galardões são o quê? Frutos do nosso trabalho, do amor, da dedicação, né?
da vontade em fazer por amor, não por obrigação. Então é isso que o Senhor nos chama. Então não deixe, meu irmão, o esfriamento espiritual te alcançar, como alcançou aquela igreja. Olha, eu tenho contra ti que você perdeu o seu primeiro amor, aquela vontade inicial, aquela disposição. Não deixe que isso aconteça. Se estiver acontecendo, Senhor, ajuda-me a ter disposição, ajuda-me a ser útil. Mas eu já sou de idade, mas você pode ser útil orando, intercedendo, talvez ouvindo, dando conselhos. Como é gostoso ouvir o conselho de uma pessoa idosa que tem toda a experiência de vida, e principalmente quando ela tem também uma experiência cristã. Pare, sente, ouve essa pessoa, ouça essa pessoa falar, para que você também aprenda com a vida, com a experiência dela, experiência cristã e experiência de vida também. Então, como que está a sua vida hoje? Como que, se você fizesse um levantamento, né? Como eu era quando me converti, como eu fiz e trabalhei, como eu estou hoje, como é que eu estou fazendo as coisas para o Senhor hoje. Então, você tem ouvido os recados da palavra de Deus. Deus tem alertado. Ele fala isso por amor. Não é para colocar alguém na parede e falar, olha, tem que fazer isso. Não, Deus, ele alerta. Você tem galardões. Quem tem ouvidos, ouça. Se você não ouvir, você vai perder galardões, vai perder as bênçãos, as promessas que o Senhor tem revelado. E talvez muitos até, pelo comodismo, pela apatia, podem até perder a salvação, porque começa a deixar o esfriamento entrar, deixar os princípios desse mundo contaminando a sua mente, a sua vida espiritual e abandonando, né? A Bíblia fala, o Senhor Jesus fala, será que o Senhor vai achar fé na terra quando voltar? Tamanha é a iniquidade, o descaso com a vida espiritual. Então, é para pensar como que está a sua vida hoje. Será que eu posso retirar alguma coisa dessa recomendação mandada para aquela primeira igreja do primeiro século, que teve uma expansão fabulosa, né? que teve ali um alimento sólido que partiu do próprio Senhor Jesus, passado aos apóstolos e aí sucessivamente. Então, uma igreja forte, sólida, teve algo para refletir, pensar e corrigir. Arrependa-te, é o que ele fala aqui. Arrependimento é voltar atrás, é abandonar a rota que eu estava e tomar outro rumo, deixar de fazer as mesmas coisas. Então não deixe que o esfriamento espiritual tome conta. Então, para isso, você precisa lutar, precisa perseverar, precisa orar, precisa ler a palavra do Senhor, precisa ter comunhão com os irmãos, precisa frequentar a igreja do Senhor, que é importante estar na igreja do Senhor. Lá nós crescemos, lá nós temos um tempo de louvar juntos ao Senhor. Não vá para a igreja porque você tem problemas. Vá para a igreja para louvar ao Senhor. Os seus problemas, entregue. É consequência, a bênção na sua vida é consequência da nossa fidelidade, da nossa vida de amor, de fidelidade ao Senhor. Muitas vezes estamos colhendo coisas, muitas vezes não, nós estamos colhendo hoje o que nós semeamos ontem. E nós vamos colher amanhã o que estamos semeando hoje. Ontem eu não era um servo de Deus, eu semeei coisas terríveis. Estou colhendo, mas pela graça do Senhor Ele te dá forças. Uma vez que você decide ser um servo fiel, Ele te dá forças para perseverar nesse momento. Mas você pode mudar o teu futuro, você pode mudar o teu presente, se firmando cada vez mais nos caminhos do Senhor e mudando o teu futuro, ou seja, semeando hoje para colher amanhã. Já que muitos estão colhendo coisas difíceis hoje, porque semearam, né? Às vezes, vamos pegar como exemplo, a pessoa no passado teve uma vida desregrada, entrou com drogas, entrou com bebidas, entrou com algo que hoje o seu corpo, hoje presente, o seu corpo sofre. Talvez o seu corpo hoje não tenha disposição, você sente o peso daqueles abusos que você fez com o seu próprio corpo. Talvez o vício te detonou de tal forma que hoje você não tem mais aquela disposição. Você está colhendo aquilo que você semeou. Mas hoje você tem um esclarecimento pela palavra de Deus. Deus te dá forças, Ele toma você pela tua mão direita e diz para você, não temas que eu estou aqui, eu te ajudo. Eu ando com você, eu te carrego no colo. Ele faz isso com a gente. Então a partir desse momento que eu tive uma experiência com Deus, eu estou agora, a partir daqui para frente, semeando um futuro de paz, um futuro tranquilo, um futuro abençoado. Eu estou colhendo algo terrível, mas eu estou consertando, observando a palavra de Deus para colher lá na frente algo tremendo, que é bênção. E outra, a eternidade não tem fim, a eternidade com Deus é maravilhosa. Então, como está a sua vida? É a nossa pergunta. Estou falando para você? Estou falando para mim? Porque se aquela igreja do primeiro século foi exortada, quanto mais eu e quanto mais você. E que nós estamos
nas palmas das mãos do Senhor. O Senhor tem a minha vida na palma da mão dele, tem a sua vida também, e ele anda no meio da igreja, ele sabe, ele sonda os corações, e ele quer sempre o nosso melhor. Então não deixe o esfriamento, não deixe o esfriamento espiritual, lute. Estou acomodado, hoje eu não estou com vontade. Tem dias que a gente não tem vontade, está cansado. O corpo é um corpo físico, é um corpo que se desgasta, um corpo que se não teve uma boa noite de sono, você não vai ter um dia produtivo no dia seguinte, não é assim? Essa noite eu não dormi nada, tapou o nariz ou a garganta doeu, eu não dormi nada, então no dia seguinte você tem que levantar para trabalhar. Claro que você não vai produzir como se você tivesse tido uma noite gostosa, tranquila. Na vida espiritual é assim, às vezes tem momentos que a gente não tem vontade de ler a Bíblia, mas tem que se esforçar, não tem vontade de jejuar. Para que eu vou jejuar? Para que eu vou mortificar a minha carne? Isso é tão gostoso, dar vazão para a carne, deixar a carne usufruir os prazeres desse mundo. É o que o inimigo quer, que você se distancie a cada dia, mas a palavra nos alerta, né? Olha lá, faz uma reflexão, veja onde você caiu, ou veja onde você começou a deixar o esfriamento espiritual entrar. Arrepende-se. Tome uma postura, Deus está me alertando, eu vou tomar esse cuidado. Se envolva na casa do Senhor, participe, se envolva, trabalhe para o Senhor. A recompensa não é o pastor que vai dar, o pastor pode falar muito obrigado, glória a Deus pela sua vida, você é um servo precioso, mas quem dá a recompensa da eternidade, os galardões, é o Senhor. E Ele dá mesmo, Ele promete e Ele cumpre isso. Que você possa meditar nesses pequenos versículos, nós lemos 7 versículos no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Na sequência você tem as outras cartas, que é o livro de Apocalipse mandado em forma de cartas para as outras igrejas da Ásia Menor. E elas também tinham lá situações difíceis, e elas tinham lá também virtudes e tinham algo para consertar. Veja como Deus ele reconhece. Quando ele destaca as virtudes, como ele destacou aqui na primeira carta, na primeira igreja de Éfeso, ele destacou as virtudes, ele destaca virtudes em você, ele reconhece que você é um trabalhador, um servo fiel, que você passa por lutas, por problemas, talvez você seja o único convertido na sua casa, você tem lutado para que a tua família se converta ao Senhor. Ele vê tudo isso, ele vê a tua persistência, mas ele também sonda os nossos corações e ele sabe que temos algo para melhorar, sempre temos algo para melhorar. Então, analise como está a sua vida hoje, como é que está a nossa produção, como aquele empregado que está começando a carreira profissional, que produz pouco e depois, à medida que ele vai pegando segurança, ele produz mais, ou se eu produzia muito e agora não produzo nada para o Senhor. É para o Senhor o trabalho. Então, pense nisso, medite, que Deus te abençoe, que dê uma semana abençoada, uma semana produtiva, uma semana de paz, uma semana feliz na presença do Senhor. E nós temos a liberdade de mediante um problema, uma dificuldade, orarmos diretamente ao Pai. E Ele nos ouve, porque Ele tem prazer em se relacionar conosco. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por esta palavra, que esta palavra continue falando aos nossos corações e todos que estão me ouvindo, me vendo, e o Teu Espírito Santo complete aquilo que eu não pude falar. Te agradecemos pelas exortações que o Senhor nos dá, por amor, é por amor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço gostoso em alguém que está ao teu lado. Deus te abençoe ricamente.